Boa noite. Boa noite a todos que vêm a esta casa maravilhosa para este banquete de luz. Bem, hoje eu vou fazer uma palestra sobre obsessão e desobsessão. Muito se fala de obsessão, mas pouco se explica como acontece. Então, a obsessão tem vários motivos. O primeiro motivo, todo mundo é médium. Então, se somos médiuns, obviamente vamos atrair espíritos, positivos ou negativos, dependendo da nossa vibração. Vou dar um exemplo. Uma vez uma pessoa estava andando na rua, muito apressada para o trabalho, pisou num buraco. Uma dor, torceu o pé, uma dor lancinante, mas continuou andando, foi trabalhar, chegou em casa morrendo de dor, de noite foi para o hospital, tirou chapa, tirou tudo, não tinha nada no pé. E a dor continuou. Uma semana de dor, a pessoa não conseguia andar. Aí teve a ideia, vou àquela casa espírita ali perto da minha casa. Entrou na casa espírita, o que que era? Era um irmãozinho. Na hora que ele estava na pressa, andando no meio da rua, então aquela energia da pressa dele atraiu o espírito que estava por consequência, dentro daquele buraco onde ele botou o pé, o espírito viu a aura dele brilhando, essa pessoa vai me ajudar. Então grudou no pé desta pessoa e só foi encaminhado numa casa espírita que fizesse desobsessão. Então a obsessão acontece assim, simples. Às vezes você está vendo um programa na televisão, você está sentado na sua sala, aí você vê um programa, aí você fica chorando, filme triste, fica emocionada, acabou. Aí para, o filme acaba, você não consegue dormir, uma angústia no peito, uma dor, uma coisa horrível, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Não vai no médico, não tem nada, faz exame, não tem nada, vai na casa espírita, era um espírito que veio através da energia da tristeza e do desespero que grudou em você para ser resgatado. Por quê? O espírito, quando está perdido, ele olha, porque todos somos médiuns, ele olha para nós, ele vê um halo de luz. Então, esse halo de luz para ele significa socorro, é que nem a mariposa na lâmpada. Ai, essa pessoa vai me ajudar. Então, ela vai grudar em você automaticamente. Isso acontece muito na internet. Quem fica até tarde na internet, no computador ou no celular, mesma coisa. Entra tudo pela telinha. Entra tudo pela telinha. Se você estiver numa vibração boa, você vai repelir o que for negativo. Se a vibração não for muito boa, você vai trazer tudo para dentro da sua casa. Aí as pessoas ficam, ai, não consigo dormir, meu Deus, eu estou com uma aflição, porque você trouxe alguma coisa que veio através da sua energia, da sua preocupação. Se você teve um dia difícil, se você teve um dia preocupante, estressante, você vai atrair espíritos obsessores, sim. Então, a importância, o que é importante? Vigiar e orar, rezar mesmo, meditar, ler leituras boas, ouvir músicas edificantes, porque a obsessão acontece assim. Até aqui na casa, se de repente alguém baixar a vibração, o espírito vem, gruda e você vai ficar... Ai, que dor, gente. Fui à casa espírita, estou com uma dor nos quatro. Não. Pegou um obsessor que estava aqui dando de bobeira, você foi o veículo para ele ser socorrido. Então, essa, em geral, é como acontece o processo obsessivo, tá? Até de música. Por exemplo, esses lugares que tem baile funk, é uma beleza. Ali está a colmeia toda. Então, as pessoas que moram nos arredores de baile funk devem ficar enlouquecidas, alucinadas, porque entra tudo dentro da cada pessoa. Então, você tem que fazer uma limpeza, tem que estar assim, porque a vibração, a música é tão forte que ela invade o espaço, mesmo que a sua casa esteja blindada. Agora, para fazer isso, a gente tem que aprender um segredinho, sim, que a gente tem que aprender a blindar a nossa casa por dentro, a nossa casa por fora. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Mas vamos continuar. Então, esse é o processo básico de qualquer obsessão. Por exemplo, uma pessoa é médium de corporação, mas não trabalha isso, tem medo. O espírito, qualquer obsessor vai creu na pessoa. Ele vai passar, essa aí incorpora, oba, então ela vai para lá. Então, dependendo de onde você passe, você vai ser esponja.
Você faz a limpeza do lugar, porque você é um médium de incorporação em potencial, mas não trabalha isso, então os espíritos vêm todos atrás de você. E é bem interessante, eles ficam, para quem tem olhos de ver, eles ficam presos no calcanhar, geralmente é o calcanhar esquerdo. Eles ficam presos, faz uma filinha, vai todo mundo, você vai arrastando aquelas pessoas para todos os lugares. É muito interessante. Então, quem for médium de incorporação, que tiver medo, não tenha medo. Porque se você tiver medo, você vai ser uma esponja e vai atrair obsessores de todos os naipes em qualquer lugar que você passar. Sofredores ou não, desesperados, negativos. Então, a pessoa tem que estar preparada. Sentiu isso? Começa a estudar, começa a ler livros espíritas. Procure uma casa espírita ou a igreja que aceite o processo obsessivo para você começar a se proteger contra as obsessões. Agora vamos aos tipos de obsessão. Alguma dúvida? Não. Tipos de obsessões. A nossa primeira obsessão é a obsessão reencarnatória. Essa é braba. Você já vem, quando você nasce, o nenenzinho já nasce. Geralmente toda criança que não quer nascer de jeito nenhum, ela já sabe que quando nascer tem uma legião esperando por ela aqui desse lado. Então começa já no útero. Muitas mulheres durante a gravidez são muito atacadas. A criança sofre, tem problemas, porque já são os obsessores que já estão se preparando para atacar aquele bebê. Então, o processo obsessivo começa na concepção. Então, você tem que ser muito cuidado. Por exemplo, é importante se conceber filhos em ambientes abençoados. Por exemplo, o marido chegou lá bêbado em casa, pega a mulher, creu, não, vai fazer o filho, coitado, ele já vai nascer já de uma situação altamente obsessiva. Então, isso é muito importante. A hora de fazer um filho tem que ser uma hora abençoada. Pensamentos puros. Não é vem cá minha nega, não é, tem que ter aquela coisa boa, justamente para você acumular energia positiva. A criança precisa ser concebida numa energia positiva. Então, tem os casais que, infelizmente, o marido bate na mulher, a mulher bate no marido, depois faz aquela coisa toda. Coitada dessa criança, que vai nascer uma criança totalmente estrambelhada e cheia de obsessores já no seio familiar. Porque há obsessores que vêm na linhagem familiar do pai e da mãe. Há uns que vêm só na linhagem da criança. Então, a primeira obsessão é essa, que vem já no nosso processo reencarnatório. Tá? Então, quando isso acontece, vem obsessores desde a nossa primeira encarnação. Coitada das crianças. Eu sou um exemplo vivo. Eu vivia com os joelhos todos esparadrapados, porque eu nunca levei tanto tombo na minha... Desde que eu aprendi a andar, era tombo em cima de tombo, cada tombo esquisito. Eu tinha a verdadeira sensação que estava sendo empurrada, que alguém botava o pé na frente. Eu passei isso a minha infância inteira e ninguém me explicava nada. Você é desastrada? Você não presta atenção? Não era isso não, eram os espíritos que vinham. E à noite para dormir, eu tinha uns sonhos muito estranhos. Eu já sonhava com os obsessores me enforcando, me botando em cova, me enterrando, me afogando. Era uma coisa horrível. Então isso vem conosco, a obsessão. Então, quando a criança estiver muito assustada em casa e os pais não entenderem, não leva para o psiquiatra não, por favor, não. Começa a rezar com esta criança, fazer um trabalho de evangelização com a criança, porque isso ajuda a afastar os obsessores, ajuda a apaziguar os obsessores. E quando a pessoa se tornar adulta, se ela quiser ir trabalhar numa casa espírita que trabalhe nessa linha, ela vai entender mais ainda. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu entrei numa casa, eu vivia toda craquelada, uma porção de coisas, tudo enrolado, e fui parar num lar chamado Lar de Mistrael. Lar de Mistrael, aqui pertinho. Tem uma casa maravilhosa, dirigida pelo seu Oswaldo, que já é falecido. Então, no Lar de Mistrael, eu comecei a me limpar, a encaminhar todos os meus obsessores. Eu tinha obsessores
muito antigos, desde a criação do primeiro ser humano na Terra. Então, através do trabalho de desobsessão, eu fui encaminhando um por um e fui me melhorando como pessoa, porque eu passei a estudar, eu passei a ler, eu passei a trabalhar na casa também, no trabalho de desobsessão. Eu era doutrinadora da desobsessão. Então, o lar de Mistral para mim foi bom porque eu fui encaminhando praticamente todos os meus mais ferrenhos e mortais obsessores, coitados, que eu também fiz maldade para eles, então fizemos as pazes e eles seguiram o caminho da luz. Então isso acontece mesmo, a obsessão é uma coisa real. Tem gente que fala, meu filho está maluco. Não, a criança está vendo, cuidado, às vezes a criança está brincando no cantinho, com o meu amiguinho imaginário. Mas aquele amiguinho imaginário pode ser um obsessor horrível daquela criança, que faz com que aquela criança faça todas as coisas mais absurdas dentro de casa. Meu amiguinho, então cuidado com esse negócio. Vamos conversar com o amiguinho. Cadê o amiguinho? Não, vamos conversar com o amiguinho. Você conversa com o amiguinho, senta no chão. Mamãe, ele está aqui. Vamos conversar, mesmo que você não veja nada. Conversa com o amiguinho, vamos rezar, amiguinho. Vamos fazer. Os pais têm que ter, principalmente as mães, essa grande preocupação. Porque deixar a criança com a babá, todo mundo deixa. Às vezes eu não tenho com quem deixar. Mas tem que ter cuidado, porque essa obsessão acontece nas escolas também, nas creches. Então, isso a criança, quando é nessa fase mais vulnerável dela, ela precisa de toda a ajuda da família. Tá? Não é levar para o psicólogo não vai saber de nada, a não ser que seja um psicólogo espírita, que tenha os dons de evidência, etc. Ele vai ver tudo e vai encaminhar o problema da criança que está acontecendo. Então, essa é a nossa primeira obsessão. Tá? Depois vem as obsessões que você adquire ao longo da sua vida. Você pega pinimba com alguém. Eu não gosto daquela pessoa. Eu não gosto daquela pessoa. Gente, vai se criar um vínculo obsessório entre você e aquela pessoa. Então, os obsessores daquela pessoa, que sabem que você não gosta dela, vão te atacar de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Esse é um problema sério. E vice-versa. Se ela também não gostar, a antipatia é imediata. Então, eles vão brigar entre si. E vocês dois vão ficar enlouquecidos. Cada vez com mais raiva do outro. Então, vigiar, orar, rezar, meditar. É muito importante. Tá? Outro problema, a auto-obsessão. O que é a auto-obsessão? A auto-obsessão é quando a própria pessoa se obsedia. Tem um problema muito sério. Por exemplo, as pessoas que têm muita baixa autoestima, pessoa que sofre, que tem depressão, isso é auto-obsessão, gente. Porque as pessoas muito tímidas, elas ficam dentro delas mesmas, só pensando, matutando, ninguém gosta de mim, não sei o quê. Não, às vezes não é nada disso. É você que não se abre para se comunicar com as pessoas. Há muitas pessoas que são tímidas, eu digo que eu fui uma criança tímida até uma determinada idade, depois não fui mais, graças a Deus. Então eu fui uma criança muito tímida, então eu achava que ninguém gostava de mim, mas não era eu. Eu que tive que acabar com esse bloqueio da minha timidez para poder interagir mais com todo mundo. E foi ótimo também. Então, cuidado, está se sentindo triste, está se sentindo amargurado, procura alguém. Tem que conversar com alguém. Procura um amigo, procura a mãe, procura o pai, procura um irmão, ou procura qualquer pessoa com a qual você se afinize. Sim, porque isso acontece, justamente esse tipo de auto-obsessão se desfaz. Porque é você com você mesmo. Autocrítica? Não, também a autocrítica também atrai você se auto-obsedia. Às vezes não tem espírito nenhum, a pessoa chega, fizeram um trabalho para mim. Geralmente acontece isso. Fizeram um trabalho para mim. Trabalho nada, foi você mesmo. O trabalho é você que está com os pensamentos truncados, que está confuso. E o que acontece? Quando a pessoa está assim, os obsessores que vêm pelas ondas, fazem a festa. Isso mesmo, chora. Isso mesmo, ninguém gosta de você.
Toma aquele remédio ali, aproveita, toma aquela biritinha ali. Então, quando a pessoa está assim, ela está altamente vulnerável exatamente, à entrada de qualquer obsessor que esteja na área. Então, a auto-obsessão atrai obsessores que não são da pessoa. É muito importante isso. Então, não tenham esses pensamentos de vitimismo. Ninguém gosta de mim, eu sou gorda, eu sou feia. Não, gente, pelo amor de Deus. Todo mundo é lindo. Todo mundo é lindo. As pessoas têm que aprender a se amar. Esse é o segredo. O auto-amor. Se amar é muito importante. Quando você se ama, você fica linda aos olhos de todo mundo. Você emite energias de amor que embarcam todos os lugares. E você vai ser sempre amada, sempre bem aceita, mesmo que você seja meio espiritada, mas todo mundo vai gostar de você do jeito que você é. Então, esse também um processo obsessivo que é terrível. Agora, como combater a obsessão? Como resolver isso? No Lar de Mistrael era uma casa, era um pronto-socorro espiritual que trabalhava basicamente só com desobsessão. Então, a desobsessão, como ela funciona? Funciona com um médium doutrinador e um médium incorporador. Então, quando acontece isso, vou dar um exemplo aqui, com licença. Eu sou a doutrinadora. Valentina é o meu médium de desobsessão. E a Elisângela chegou toda craquelada na casa. Ai, meu Deus, estou passando mal. Estou passando mal. Aí, o que eu vou fazer? O médium doutrinador, um parênteses, tem que estudar muito, porque ele tem que ter um coração muito puro, porque senão ele não doutrina ninguém, ainda carrega o obsessor para dentro da casa dele. Fecha o parênteses. Então, chega assim para ela, em nome de Jesus, você faz uma prece, aí faz uma puxada e passa esse obsessor para o médium de corporação. Quando este médium incorpora o obsessor, eu vou doutrinar. Seja bem-vindo a esta casa de luz, eu vi que você está sofrendo, conte-me os seus problemas. Então começa a interação entre mim e o espírito que está incorporado. E eu vou conversar com ele. Às vezes eles não querem nem falar, mas aí eu uso a comunicação mental, que também funciona muito bem. Então eu vou conversando, eu não gosto dela, eu tenho raiva. Não, mas por que você não gosta dela? Porque ela fez mal para mim, mas por que ela... E vou conversando. Então vamos fazer uma limpeza, eu limpo o espírito. Nossa, você está tão sujinho, vou te dar uma roupa de luz, você aceita? Geralmente eles aceitam imediatamente. Aí eu faço uma limpeza, tiro tudo. Vamos trocar sua roupa? Sua roupa tá... Agora eu vou te dar uma roupa linda, amarelinha, com raios dourados. Aí ele olha, ai, que beleza, a minha roupa, estou limpinho. O espírito fala isso, é sensacional. Aí vai limpando tudo. Agora, aí eu falei assim, por que você não gosta dela? Porque ela fez isso, ela me matou, ela me roubou, ela tirou a minha casa, ela matou minha família. Mas é mesmo? Mas o que será que você fez para ela nessa época? Eu não fiz nada. O espírito falava assim, eu não fiz nada. Fez. Vou lhe mostrar. Aí uma das técnicas de desobsessão, eu pego aqui a minha mão, eu vou mostrar na sua tela mental o que aconteceu no seu passado com essa irmã. Aí eu coloco aqui na mão, abre-se uma tela automaticamente, o espírito vai ver, aí vai ficando, eu mesmo... Fui eu. Aí começa a chorar, pedir desculpas. Aí quando há essa desculpa, você perdoa, eles se abraçam, choram. Depois disso, há o encaminhamento deste espírito e ele vai, já tem do lado, já tem uns 3 aqui invisíveis, vão encaminhando esse espírito para a morada dele no ponto espiritual. É assim que funciona a desobsessão. Então, e a desobsessão, na desobsessão, você consegue tirar chips e implantes. Porque você olha para a pessoa aqui, por exemplo, você detecta, mas você é a paciente, ela é o espírito. Você olha na pessoa, ela está cheia de coisa. Então, estou trabalhando, já incorporei, já que eu vou trabalhar nela. Não preciso nem tocar nela, gente.
Porque a pessoa, você tem que estudar, doutrinar não é da noite para o dia. Então, eu já vou aqui, estou detectando, aí eu já plasmo aqui um instrumento na minha mão, feche seus olhinhos, pense só em Jesus, eu já vou mexendo aqui onde está, vou tirando, já queimei aqui na minha mão, eu vou fazendo a limpeza na pessoa que está sentada aqui. Tá? E o espírito do lado, ele acaba ajudando também. É bem interessante, ele ajuda a limpar o algoz dele de vidas passadas. Então, esse é o trabalho da desobsessão com doutrinação. Agora, existe um outro caso de desobsessão, é a autodesobsessão. O que é a autodesobsessão? O próprio médium incorporador vai fazer, vai conduzir, encaminhar esse espírito. Então, quem faz a autodesobsessão tem que ter um coração muito amoroso. Muito amoroso, porque eu já vi casos na doutrinando de um médium, não eu, graças a Deus, mas falando assim, como é que você quer me doutrinar? Você é um cachaceiro, você é um mulherengo. Aconteceu isso, gente. Uma coisa horrível, aí vai todo mundo ajudar, porque ele não vai conseguir encaminhar aquele irmão de jeito nenhum, porque ele vai apontar no seu nariz todos os seus defeitos. E passa vergonha. E passa vergonha na frente de todo mundo. Então, isso eu já presenciei. Eu presenciei, sim. Como? Ele é um decrépito. Ele só vive, desculpe, em bordel. Eu ia falar outro nome, mas não vou falar. Só vive em lupanar. Só vive em bordel. Só vive em casa da luz vermelha. Porque você não tem moral para mim encaminhar. Então, quem vai trabalhar, quem faz esse tipo de trabalho, tem que ter um coração e uma moral ilibadíssima. Porque se você não consegue encaminhar esse irmão, ele vai grudar em você e não vai te largar mais. Ele vê em você, o hospedeiro perfeito. Então, nós voltando da autodesobsessão. Então, na autodesobsessão, o médium incorporador, ele tem que ter esse coração enorme e um caráter ilibadíssimo, porque ele vai conversar com o espírito. Ele incorpora o espírito e ele fica ele mesmo conversando com o espírito. Ele vai doutrinar o espírito pela pureza de coração dele. Eu acho a autodesobsessão um trabalho difícil, então, e tem que ser com treino. Não pode. Alguns médiuns já vêm com esta capacidade, que fica mais fácil. Mas em outros não. Tem que ter muito aprendizado, muita leitura para se resolver esse processo obsessivo. Então, em síntese, a obsessão e desobsessão é assim que acontece. A obsessão acontece em qualquer lugar. De repente eu ponho a mão aqui, aí eu sinto um negócio na minha mão. Aí igual não tem nada. Meu Deus, o que é? A sorte é que eu vejo, gente. Aí eu já vou conversando com o irmãozinho. Eu mesmo encaminho, mas a maioria das pessoas não consegue fazer isso. Às vezes eu estou andando na rua e falo assim, cuidado, esse corpo não te pertence. Eu falo assim para ele. Eu sei que você quer ajuda, mas espera que eu vou à casa espírita quinta-feira, eu vou à casa espírita no domingo e lá você vai ser resgatado. Aí eu mesma vou dialogando. Às vezes no metrô, a pessoa senta perto de você sente uma fisgada danada, é porque é o que está com a pessoa. Ai, ela vai me socorrer, gruda em você. Aí eu já vou doutrinando, conversando, batendo um papinho, rezando. Então, é assim que acontece a obsessão e a desobsessão. É um trabalho difícil? Mas é um trabalho magnífico, é um trabalho reconfortante. Você poder ajudar as pessoas, você poder encaminhar os espíritos necessitados, que na maioria são os nossos algozes do passado, a maioria deles. Mas quando não são espíritos que estão soltos em qualquer lugar. Uma vez passando de carro, meu pai ainda era vivo nessa época, nós passamos de carro ali na Avenida Brasil e eu senti que a minha mãe ficou muito preocupada, minha mãe já vivia rezando, sempre com um terço na mão, rezava, entrava no carro, já entrava rezando. Então ela sentiu alguma coisa, meu pai passou por um lugar onde havia acontecido um acidente e havia 3 espíritos presos aqui naquele asfalto. Aí ela pediu que o papai parasse no acostamento, eu era pequena, não entendia muito ainda, parou no acostamento e ela saiu e ela fez umas preces e tudo, e encaminhou, porque você pega o espírito necessitado em qualquer lugar, até no banheiro da sua casa.
Porque o banheiro é o lugar mais deletério de uma casa, gente. É o lugar mais imundo da casa. Todas as correntes de esgoto passam pela sua casa. Então, o banheiro, se quem puder ter, sempre comigo ninguém pode dentro do banheiro, sabe? É muito bom, porque ali é onde passa o esgoto. E através do esgoto vêm obsessores também. Então, quando você entrar no banheiro da sua casa, entre feliz, rezando, tomando banho alegre. Eu sempre rezo debaixo de chuveiro, que eu imagino que é a minha cachoeira. Então, eu estou sempre... Porque às vezes você pega alguma coisa dentro do... que sobe pelo ralo. Então, tenham muito cuidado. O obsessor se pega em qualquer lugar. É bom botar sal grosso nos ralos. É ótimo botar sal grosso nos ralos. Sim, é muito bom. A tampa arriada. Sim, e tem um detalhe. O sal grosso tem que ficar no ralo e, de preferência, os ralos todos fechados. Você só abre o ralo para fazer a limpeza. Terminou, você fecha. Porque o ralo aberto, ele tira toda a sua energia de prosperidade. Vaso sanitário com a tampa levantada tira toda a sua energia de prosperidade. Então, é muito cuidado, pessoal. Poxa, tô sempre sem. Cadê meu din-din? Cadê meu din-din? Cadê meu din-din? Mas ralo destampado. Tampa de vaso levantada. Ora, tá tudo indo diretamente pelo ralo. E vai mesmo, gente. Quem tem o dom de ver, você vê. Vai tudo assim, ó, vai tudo pelo ralo, vai mesmo. Porque do ralo vem a energia deletéria, do ralo vem todos os insetos que provocam doença, do ralo vem a sujeira do cocô, tudo vem dali, gente. Então, essa é uma preocupação. A sal grosso sempre, dentro do vaso antes de dormir, dentro dos ralos, excelente. Se não puder, coloca... Geralmente, quando eu não coloco sal grosso, eu coloco uns dentinhos de alho, coloco dentro do vaso sanitário, antes quando eu vou dormir, no dia seguinte eu dou a descarga, faz a limpeza. E sempre tem que ter todos os ralos fechados. Todos os ralos da minha casa são fechados, até o da cozinha. Eu só abro na hora que eu vou usar. Mas com casca e tudo, Ari. No banho, com casca e tudo. Pode ser com casca e tudo. Porque ele vai fermentar ali dentro. Então, são segredinhos que você pode evitar para não ter energias negativas e obsessores que não são seus dentro da sua casa. É muito importante. Na entrada de casa, eu sou outro segredinho também, na entrada de casa, do lado direito da porta de dentro, sempre tem uma planta de poder. Uma planta de para-raio. Comigo ninguém pode, espada de São Jorge, espada de Santa Bárbara, ou a lança. Qualquer planta que seja forte, guiné, arruda. E é sempre do lado direito de dentro. É sempre bom ter do lado direito. Juntamente com essa planta, você deve ter, né, cada um copo d'água, tem que ser de vidro, metade sal grosso e metade de água. Deixa ali. Porque quando o sal grosso vai funcionar como um filtro de energia negativa. Então, quando o sal grosso fica neve, o copo fica neve. Quem experimentar vai ver. Quando o copo fica neve, você tira o copo dali, abre na torneira, lava, coloca a outra e deixa. Ele funciona como um filtro. Quem tem dificuldade para dormir, se não tiver bichinho em casa, pode botar a cabeceira da cama ou embaixo, onde fica a sua cabeça. Porque ele vai filtrar o que está atrapalhando o seu sono. É muito importante, gente. São pequeninas coisas que ajudam a você não ter obsessores dentro da sua casa. As plantas são para-raio. Vou contar um caso. Uma vez, eu estava dando aula, sou professora, né? Estava dando aula para uma menina foi fazer aula na minha casa. 10 anos, gente, 10, 11 anos. Aí na minha janela eu tinha um alecrim com 1 metro de altura. Lindo, estava florido. Dei aula para a menina, ela ficou na minha casa 2 horas. Terminou a aula, quando a mãe foi buscar, eu entreguei. Quando eu olhei meu alecrim, ele estava preto, esturricado, queimado. Se eu não tivesse aquela planta de poder na minha casa, o que ia acontecer? Era eu que ia ficar esturricada e queimada. Tudo que entrou com aquela criança foi direto na planta. Então, as plantas são muito importantes, mas tem que ser planta
Plantas quentes, arruda, guiné, alecrim. Comigo ninguém pode, pimenta. Então, são muitos. A espada de São Jorge, a espada de Santa Bárbara, a lança de São Jorge, se puder ter as 3, melhor ainda, que elas fazem a tríade perfeita de proteção do trono, que hoje é dia de Xangô, Saravá, Cabecaô, Cabecilê. Então é muito bom vocês terem essas plantas, porque é muito importante, ser planta de poder. Outra coisa, dentro de casa, não posso estar a porta aberta. Digamos que essa porta esteja fechada. Da parte de dentro da sua casa, tenha sempre uma coisinha na porta. Alguma proteção. Eu tenho uma porção do lado de dentro e do lado de fora. Eu aprendi nos cursos, toda a parte espiritual ao longo da minha vida, a plasmar proteções na porta da minha casa do lado de fora e pelo lado de dentro. Então, do lado de fora da minha porta no corredor tem 3 leões. Plasmei 3 leões ali. E eu vejo que quando o rapaz vai fazer a limpeza, ele passa assim. Ele sente que tem uma coisa ali na porta. Ele vem com a vassoura, fica assim, incomodado. Sim, que estão ali na porta. Estão lá guardando a minha casa. Mas também tem uma coisinha assim, um símbolozinho de poder, de proteção do lado de fora e do lado de dentro. Que tem que ter, porque a energia tem que estar condensada do bem do lado de fora e do lado de dentro da sua casa. Não adianta nada você plasmar uma energia de proteção do lado de fora, se do lado de dentro desculpa, é uma porra louca. Desculpa eu falar, mas não tenho. Você é uma pessoa totalmente destrambelhada. Vai bater ali, não adianta nada. O que adianta ali, se dentro está tudo desequilibrado? Então o equilíbrio tem que vir de dentro para fora, é igual o nosso corpo. De dentro para fora. E sem procurar, tem uns símbolos de proteções de poder, que você plasma, tem coisas que a gente plasma na própria mão, com a energia da mão. Tá? Ou se é matéria para outro vídeo. Então, com a energia da mão, os símbolos de poder, de proteção, são muito importantes. Eu tenho todos mentalizados aqui. Então, se eu precisar num trabalho de desobsessão, eu plasmo um símbolo, passo aqui. Vai direto o símbolo aqui e acalma o que estiver, o espírito que estiver para ser resgatado. Então, são ferramentas que todos precisam ter, mas todos precisam estudar. Ter só ter só boa vontade, não adianta. Minha mãe costumava dizer, de boa vontade o inferno está cheio. Então não é só boa vontade, você tem que ter boa vontade, você tem que ter conhecimento, você tem que ter um coração puro e saber manipular as ferramentas que lhes são dadas ao decorrer da sua vida na jornada espiritual. Então é muito importante. Então eu tenho muito cuidado em trabalho de desobsessão, porque eu sei, eu não toco na pessoa, eu não posso tocar na pessoa. Porque a minha energia, se eu tocar, vai interferir na energia dela. O meu campo áurico é um, o dela é outro. Então se eu tocar nela, eu vou me entrelaçar com ela e não vou conseguir resgatar o espírito que está com ela. Eu vou atrapalhar o resgate. Entendeu? Não pode haver contato. Porque a aura da gente se expande. Então, eu já tenho a ferramenta na mão, eu faço o que eu preciso. Ela está chorando. Não, deixa ela chorar. Ela está chorando porque ela precisa chorar, ela precisa colocar essa energia para fora, para que se faça a limpeza. Então, o trabalho é sempre sem segurar, não tem que segurar na pessoa, porque você vai interferir. Por exemplo, eu tenho um campo energético muito positivo. Ela está um campo extremamente negativo. Vai ter choque aqui, gente. Eu tenho que, primeiro, positivar esse campo até para eu poder tocar nela. Porque isso dá choque. Eu, quando descobri que era médium de cura, sai cura de todos os meus lugares aqui, da minha mão, de todo lugar. Eu descobri porque eu dava a mão para a pessoa, eu dava choque na pessoa. Eu dava a mão assim, a pessoa ficava assim. Por quê? Através do choque, eu estava mandando a energia que aquela pessoa precisava para se curar de algum problema que eu não sabia qual.
Então, tem que ter muito cuidado em tocar pessoa, principalmente no trabalho de cura. Tenham sempre muito cuidado. Muito cuidado, porque às vezes a sua energia não é compatível com a do paciente e às vezes você está com uma energia mais baixa que a do paciente. Então, o que acontece? Acontece que o paciente é que vai te limpar. O paciente te limpando, o que está com ele, consequentemente, vai para você. Porque você está promovendo o trabalho de cura. Então, alguma dúvida? Façam perguntas. Tudo perfeito. Esqueceu só de falar dos pregos enferrujados para colocar no vasinho de... Ah, sim, mas não precisa. Você tendo... Não, aí depende da pessoa. Eu não tenho prego nenhum na minha casa, não. Eu deixo lá os vasinhos e nasce... Como nasce espada de São Jorge, espada de Santa Bárbara... Nossa, eu tenho que estar sempre trocando os vasos. Ainda assim, porque segundo a Umbanda, quando você tem uma espada de São Jorge, você vai trabalhar com Exu. Qual é o método, qual é o trabalho de Ogum? É o ferro. Ele é o ferro. E o Exu trabalha com o quê? Com ferro, com fogo. Então, qualquer elemento de ferro, ele vai blindar a sua casa. Se você colocar no cantinho da sua casa um pedaço de ferro bruto ou uma turmalina negra, eles vão funcionar como blindagem. Eles fazem um escudo, abre aqui na mesma hora. Você quem assistiu aquela série Charmed, que elas usavam os cristais, as bruxinhas? Então, colocar um de cada lado, ele vai abrir aqui um círculo de proteção e não passa nada. O ferro é importante para fazer qualquer tipo de trabalho, de proteção na linhagem de Ogum e na linhagem dos Exus. Muitíssimo importante. Esse ferro coloca do lado de fora ou lá de dentro de casa? Pode ter do lado de dentro ou do lado de fora, porque ele é neutro. O ferro é neutro. Pode ter dois. Pode ter dois, um de dentro ou de fora. Legal. Eu sempre penduro alguma coisa. Na minha porta do lado de fora tem um negocinho escondido, pendurado assim, que só eu vejo. Por isso que as pessoas botam aquela como chama? Ferradura. Na porta, né? Sim. Pendurada assim? Sim, a ferradura. A ferradura. É excelente. Quando não é a de ferro, aquela ferradura de água viva, de estrela do mar, tem uma estrela do mar que tem o formato de uma ferradura também. Dentro da minha casa, meu pai colocava do lado de dentro, ficava a ferradura. E do lado de fora ficava a de ferro. Legal. Então, tudo são pequenas coisinhas, até um punhadinho de prego, 7 preguinhos amarradinhos assim, deixa no cantinho também, mas tem que ter cuidado. Em casa que tem criança, casa que tem bichinho. Esse é que é o problema. Na casa que tem criança, que tem bichinho, você põe alto. Eles vão lá. Ah, mas às vezes não vão não. Se você plasmar ali... Não, se você plasma a intenção com seu Ogum, o gato vai fazer assim... Ele bebe até água de sal grosso. Não. Não, mas aí é... Mas eu já vi, de plasmar, o gatinho não mexe, gente, não mexe. Se você fizer com os preceitos certos ali, o bichinho vai chegar ali, vai olhar, faz um miau e sai correndo. Eles não mexem, não. Não mexem, aí depende de como está sendo feita a invocação para a proteção. Tudo depende de você. Você é a mola mestra. Você tem que usar os comandos certos para dar as invocações. Porque não chega, às vezes eu coloco alguma coisa, nem mosca posa. Não aparece nem mosquito. Porque a intenção foi bem feita. O bichinho não mexe. Ele só vai mexer quando a pessoa colocou sem comando, sem intenção. Francis, lá nós colocamos 2 xícaras, um copo com água, né? Para os pretos velhos, né? O casal, no caso. Colocamos bolo, fatias de bolo. Água de bolo. no meio e do lado 2 xícaras. Preto velho. E eu estava na cozinha e veio aquele negocinho, bota um bolo de fubá. Aí eu fiz um agrado, peguei fiz e botei o agrado ali. Lá em casa anda dando muita formiga, pois a formiga
sobe. E não entra no bolo. Não entra no bolo. Mas se eu botar qualquer coisa em cima, embaixo, ela Sim. vão. Mas no bolo Mas é ela isso. não entra. É porque você deu o comando certo. É incrível, cara. O comando certo e o espírito recebeu aquilo graciosamente e ficou feliz. Outra coisa, não precisa botar água não, só o café. A água não precisa preto velho não. Não é para preto velho. Ah, sim. Água Sim, outra situação. Sim. Tá, outra coisa. Tá. Me veio no comando na minha Sim. mente. Então siga seu comando. Não está aqui quem falou. Já falei. Mas é assim, o importante é você fazer, é a sua intenção. Intenção. Outra coisa, as pessoas, vou dar também aplicando. Às vezes as pessoas, eu vou fazer uma oferenda, digamos, para criança. Fazer uma oferenda para criança. Então, a oferenda não precisa ficar 7 dias, não, gente. Nenhuma oferenda precisa ficar 7 dias. Se você está com o coração puro, fez a intenção, a invocação, a oferenda pode ficar exatamente 2 horas. Que em 2 horas já se resolveu tudo ali. Depois você pode até comer tudo que está na oferenda, que não vai fazer mal nenhum. Que a coisa vai as entidades já energizaram. Tem gente que fala, vou fazer, vou botar na... Não. Você pode fazer, faz 1 hora, 1h30, acabou. Se ele não quiser comer, joga no lixo. Saco de lixo. Não faz problema nenhum. Se for da natureza, joga tudo na natureza. Onde tem a fruta, etc. Mas geralmente você pode comer tudo que você coloca. Só não vai comer, se você fizer alguma coisa para Exu com carne crua, aí não tem como, né? Aí não tem jeito. Mas as frutas que se colocam para Exu, você pode comer. Tá? Então, só para esclarecer, que às vezes as pessoas, quero fazer uma oferenda, mas não sei, tem vergonha. Não precisa nem na encruzilhada, não. Você pode fazer na sua própria casa. Faz, resolve, pede, 1 hora, 2 horas. Resolveu. Você não precisa na rua se expor ao perigo. Nenhuma entidade quer isso de nós. Eles sabem o quanto anda perigoso, quanto as ruas andam perigosas. Então, essas são coisinhas que você pode fazer pequenas para se proteger. Agora, evitem de colocar seu nome em qualquer coisa, pelo amor de Deus, né? Porque quando se faz alguma oferenda que você coloca o nome da pessoa, isso se chama magia negra. Cuidado. Não se escreve o nome de ninguém para fazer oferenda para ninguém. Isso se chama magia negra. Aí o seu karma, que já estava limpinho, fica mais sujo, mais imundo que o esgoto lá da SEDAI. Então, são essas coisas importantes. Uma perguntinha dentro do tema, Francis, do tema obsessão. Fala da obsessão de encarnado. Isso mesmo. Boa lembrança. Sim, existe sim uma das obsessões de encarnado para desencarnado, porque todo mundo fala, foi aquela pessoa que morreu. Não! Encarnados obsediam os pobres dos desencarnados. E de que maneira acontece isso? Por exemplo, sua mãe morreu. Aí foi encaminhada, já foi para lá. Aí você fica, minha mãe, você fica chorando noite e dia, pedindo, mamãe, vem me ajudar. Aí você está obsediando o espírito da sua mãe. Meu filho morreu, o que eu vou fazer? Eu rezo para ele, eu olho o retrato dele, acendo o velo. Não faça nada disso. Você está obsediando o desencarnado. E o desencarnado não tem sossego. O que acontece? O desencarnado está lá, ele está lá já fazendo as coisas que precisa. Você pensa, ele vem. Aí ele chega lá e vê que não tem nada. Aí volta de novo. Isso aconteceu com meu pai. Meu pai, quando faleceu, o meu pai voltou para casa junto com a gente do cemitério. A minha mãe, o desespero da minha mãe era tão grande, chorando o tempo todo, ela muito nervosa e tudo, apesar de ser muito religiosa. Meu pai veio com ela para dentro de casa. E como é que eu descobri? Porque meu pai falava assim, quando eu morrer, se você deitar no meu lugar na cama, eu vou te dar um beliscão no bumbum. Meu pai falava isso.
Aí na noite, voltando do cemitério, eu me deitei do lado dela, eu senti aquilo ali assim. Sai! Era meu pai, gente. Tivemos que fazer um trabalho enorme para o meu pai sair de dentro de casa. E pior é isso, quando a pessoa volta para casa, ela volta sentindo tudo que sentia no corpo físico. Meu pai morreu de enfisema. O pulmão dele explodiu. Então, o espírito volta sentindo falta de ar, sentindo dor, Aí você fica obsediando o pobre do espírito, não deixa ele ir, ele fica desesperado querendo ir embora. Eu tive que fazer, na casa que eu trabalhava, um trabalho enorme, uma corrente de oração, limpeza, e consegui tirar meu pai de dentro de casa. O dia que ele saiu, ele me agradeceu. Obrigada, minha filha, graças a Deus. Porque nem a minha irmã acreditava, a minha irmã também não acreditava, então eu sozinha batalhando com os irmãos da casa espírita para tirar o pai de dentro de casa. Então, cuidado, se algum parente, seu filho, mãe, pai, marido, por favor, não fiquem obsediando o pobre. Ele precisa seguir o caminho dele, porque ele se ele tem merecimento e foi resgatado, a maioria deles, graças a Deus, tem sido resgatada, então ele já foi resgatado, ele já está lá, ele já está se tratando, ele está engajado no trabalho espiritual. Aí a pessoa chora, ele vem de novo. Outra coisa, botar um nome de desencarnado para prece em casa espírita, não faça isso, porque acontece a mesma coisa. Que todos nós, saibam disso, somos visitados pelos nossos queridos que já se foram. Eles têm sempre autorização, de tempos em tempos, de vir nos visitar. Então não há necessidade de você botar o nome de um desencarnado num livro, de uma casa espírita, para fazer prece, não precisa. Missa. A missa também não precisa. A missa é mais um protocolo católico, né, que as pessoas fazem. Mas, então, a gente até entende. Tudo bem, ninguém vai mudar isso. Mas não necessita. Se a pessoa já desencarnou há bastante tempo, não precisa ficar rezando missa de tempos em tempos. Não precisa colocar. Se numa casa espírita, coloca o nome da família toda. Não faça isso. Porque a falange, tem gente até que já está incorporada em outro país. Então, aquela pessoa que já está em outro país, ela vai se sentir incomodada e não vai saber por quê. Então, são pequeninas coisas. Peraí, fala. Tem obsessão também de pessoa por pessoa. Por exemplo, de uma mãe para um filho. Tem, de encarnado para encarnado, tem. Tem a pessoa. Aí vai cair no caso da quase esquizofrenia, que a pessoa acaba aí já vai virar numa coisa patológica. Porque quando você tem total obsessão por uma pessoa encarnada, é mais do que obsessão. Aí passa a ser um problema bem mental. Exatamente, aí é possessão, e acontece mesmo. E aí, nesses casos, são aqueles casos, aqueles crimes passionais que a pessoa não aceita, vai matar o outro e não vai adiantar nada. Pode falar. E esse espírito, quando ele é chamado, vamos supor, uma mãe perdeu um filho, aí fica chamando. Sim. Uma filha perdeu um pai, fica chamando. Quando abre a porta, tem o perigo de vir outros junto com ele. Sim, podem vir outros, podem. Os que estejam vibrando na mesma sintonia de quem está chorando. Sim. Aí vem esse e vem outros. Então esse é o cuidado, tem que ser muito cuidado, porque a nossa casa precisa ser um templo. Ela não pode ser um templo obsediado. Nem por nós, nem por ninguém. Então são essas coisinhas importantes, que o pensamento é a maior magia que existe. A pessoa fala, jogaram macumba em mim. Não jogaram nada. Você, com o seu pensamento, que fez tudo de ruim para você. É o pensamento atrai. O pensamento atrai. Eu tenho maior cuidado, eu não falo palavras chulas, eu evito, até quando eu falo, eu falo desculpa, eu peço sempre perdão. Porque eu sei, quando você fala alguma coisa, seu filho daquilo. Gente, faz um miasmão aqui, assim, desse tamanho, uma minhoca, umas coisas assim, parecendo lacraia, quando você fala a palavra. E aquilo entra em você. Então, essas palavras, elas se personificam. E entram na gente.
Aquelas pessoas que andam no trânsito, seu M, seu... já está tudo na pessoa, entra tudo. Aí chega em casa chutando cachorro, brigando com as crianças, é mais ou menos por aí. Porque aquilo se personifica, ele se materializa e vai para dentro de você. É assim que você cria um miasma astral. Você atrai um miasma astral assim. Às vezes as pessoas chegam, está cheio de miasma, sim, porque ela atraiu tudo com a palavra. O que atrai o chip e o implante? O chip e o implante. Ele atrai na consequência de muitos pensamentos negativos infinitos. Aí eu tô com uma raiva, aqui já, só de falar uma raiva já tem já tem 3 na sua coluna. Porque você fala, o amiguinho das trevas está aqui, né? Então ele já vai aqui, ele já vai, coloca o aparelhinho em você. Exatamente isso, gente. É assim que funciona. E se a pessoa vem para se tratar, na parte espiritual, a gente limpa a pessoa todinha, limpou tudo, a pessoa sai do lado de fora, dá uma topada, diz aquele nome, volta tudo. Tudo que foi encaminhado, exata, volta tudo para você. E pior é isso, além de voltar tudo, vem outros também. Então, o trabalho de cura, quando a pessoa vier aqui se tratar, temos que conscientizar os pacientes. Vocês têm que entrar aqui purinhos e sair purinhos, pensamentos puros. Nada de ficar pensando na vizinha gostosa que tem na janela de frente. Nada, não tem que pensar em nada disso, gente. Você tem que pensar coisas puras. Você quer se tratar? Quer se curar? Então vou pensar na minha cura para não criar processos obsessivos para mim mesmo. Alguma dúvida? Fala da bebida do cigarro, só para repetir. Ah, sim. Bebida, cigarro e droga. E sexo. Isso aí sempre, sempre. Por exemplo, uma pessoa, um homem, que sempre foi uma pessoa tranquila. Como um homem está sendo obsediado através do sexo? Um casamento feliz, uma esposa maravilhosa, filhos maravilhosos. De repente, o homem tem uma coisa assim, quando ele começa a ficar com uma luxúria quando vê qualquer mulher na rua. Isso é sinal de obsessão. Aí ele vai pensar, mas eu não sou assim, eu tenho um sexo feliz com a minha esposa em casa, eu sou feliz. Aí você está sendo obsediado pelo sexo. É a volúpia, porque você vai começar a sentir alguma coisa, você vai passar em algum lugar, as pessoas vão ver esta fraqueza, o espírito vê a fraqueza no seu perispírito e ele vai te atacar ali. Vai potencializar. Exatamente, o sexo acontece assim. Ou então, do sexo, por exemplo, o casamento, muitos anos, aí nem a esposa nem o marido fazem mais sexo. Viram irmãos. Eles viram irmãozinhos, de mãozinha dada no meio da rua só. Gente, se a pessoa tiver ainda desejo sexual, isso vai acontecer. Tanto para a mulher quanto para o homem. Como resolver isso? Muita yoga, muita meditação, para sublimar essa energia. Você tem que canalizar essa sua energia sexual para o trabalho. Para colocar coisas em ação. Cria alguma coisa. Porque a energia sexual não utilizada, ela vai ficar concentrada nas partes sexuais, genitais. Quando você consegue transmutar isso, você vai jogar esta energia para criatividade, para trabalho. Você vê que muitas pessoas bem-sucedidas, elas são muito criativas, porque elas trabalham, o chakra delas básico não está com a energia concentrada, a energia sobe e vai irrigar outras coisas. Então, isso é importante. Então, quando acontecer isso, as pessoas procurem ajuda. Eu acho que tem que procurar ajuda, porque senão vão ser eternamente obsediadas. É o caso muitas mulheres que são ninfomaníacas, isso tudo é obsessão mesmo. Aí que os obsessores aumentam bastante. Tem um livro, se não me engano, um livro espírita, fala sexo e casamento,
Fala sobre colônias, uma volta no umbral. Tem um livro que fala sobre isso, bem detalhadamente. Sexo e Obsessão. Mas tem um outro também, que eu não me lembro, que é uma capa cor-de-rosa. Então, isso acontece. Então, quando esse desequilíbrio acontece dentro da sua casa, se acontecer, procure ajuda. Porque você precisa canalizar essa sua energia. Não vai arranjar amante na rua, não. Pelo amor de Deus, não. Você tem que aprender a canalizar essa sua energia sexual para dinheiro, para prosperidade, para criatividade. Ou então, conversa franca com seu cônjuge. Meu amor, pelo amor de Deus, eu já estou aqui na seca há um tempão. Tenha piedade de mim. Então, você tem que conversar com o seu cônjuge. Até para saber, não, meu amor, eu não quero mais. Ah, então tá bom. Aí você já vai ficar mais aliviado e mas procure ajuda de qualquer maneira. É muito importante. A bebida e o cigarro também. Por exemplo, eu não posso passar em lugar nenhum de barzinho de rua que tenha cigarro ou bebida. Eu fico incomodada porque eu vejo os espíritos fazendo assim, ó. Na bebida. No cigarro é horrível, gente. E eles ficam mesmo. É como se estivesse de canudinho, só assim, ó. Na pessoa. Então, tomem cuidado. Qualquer tipo de desequilíbrio, não consegue parar de beber, não consegue parar, procure ajuda. Primeiro, ajuda médica, se não conseguir, ajuda espiritual. Porque há casas espíritas, casas evangélicas, que tratam esse tipo de problema. Tem o AA, tem o dos alcoólicos anônimos, tem também de drogados, narcóticos anônimos, tem o de sexo também. Então procure ajuda, porque esses órgãos eles vão lhe ajudar. E se for dentro de casa, converse com seu marido, converse com sua esposa, fique de joelhos, faça promessa, dê presente, essas coisas às vezes melhoram. Resolve a situação, vai ficar todo mundo feliz da vida. É verdade. Deixa falar, com simpatia. Sim, resolve falar. Isso são coisas que a convivência do casal é muito importante. O meu pai, quando a minha mãe estava operada, a minha mãe teve que se operar 20 dias antes do casamento da minha irmã. Ela estava com miomas e teve uma retenção de urina horrível. Aí foi parar no médico, estava com o mioma dela, estava cheio de coisas penduradas, parecia uma recha de cebola. Aí meu pai, mamãe, durante a operação, ele conversando com a minha irmã, olha, minhas filhas, a sua mãe é uma mulher maravilhosa, a nossa vida sexual é perfeita. Meu pai falou isso, meu pai era legal, ele falava essas coisas. É uma beleza, e ela entende todas as minhas necessidades, eu entendo todas as dela. Olha que coisa mais maravilhosa. Então é isso, gente. Os esposos e as esposas têm que conversar. Sim, é importante. Então, o recado está dado. Mais alguma dúvida? Não. Então, gente, por hoje é só. Espero que vocês gostem, que vocês entendam. E, se tiver algumas dúvidas, é só perguntar. Uma boa noite para todos.